Fala aí, rapaziada! Como é que vai? Tudo bem? Eu sou o professor Gilberto Gil e hoje a gente está aqui para falar sobre cilindros. Na verdade, o nosso encontro de hoje eu vou fazer exercícios sobre esse tema belíssimo que é cilindros, tá bom? Vamos lá. Selecionei aqui 4 problemas para a gente fazer, que são os seguintes. Primeira questão foi um problema que caiu no vestibular da UERJ, tá? Então preste atenção aqui, vamos lá. Um cilindro circular reto possui diâmetro AB de 4 centímetros e altura A' de 10 centímetros. Então, aqui ó, estou falando que AB, que no caso aqui é igual a linha B', tem uma medida de 4 centímetros. A altura, só estou marcando aqui os elementos, 10 centímetros. O plano perpendicular à secção meridiana, tá? Que passa pelos pontos B e A' das bases, divide o cilindro em duas partes, conforme ilustra a imagem. Então, ó, estou fazendo uma seção, tá? Vai ser uma seção oblíqua que vai passar por esse ponto aqui, ó, A' e B', tá? Essa seção que é perpendicular à seção meridiana, é perpendicular ao retângulo AB, B', A', vai dividir o meu cilindro em dois objetos congruentes, que vão obviamente são objetos congruentes, então vão ocupar o mesmo espaço, né? Então vão ter volumes iguais, tá certo? O volume da parte do cilindro compreendida entre o plano e a base inferior em centímetros cúbicos é igual a, ou seja, ele está pedindo o volume do pedaço do cilindro que está achurado ali na figura, né, que está pintadinho, que vai ser, como estou dividindo assim ao meio, vai ser a metade do volume desse cilindro. Então me ajuda aqui, ó. Se o diâmetro vale 4, o raio vale quanto? O raio vale 2. E é mole porque a gente já conhece qual é o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Que nesse caso daqui, só para lembrar vocês. E aí, nesse caso, qual vai ser o volume do cilindro? O volume do cilindro todo vai dar π vezes 2 ao quadrado vezes 10. Tá certo? Vai ser igual a 40π centímetros cúbicos. Só que o problema não está pedindo o volume do cilindro, ele só quer a metade, né? Então, qual é a resposta desse problema? A resposta vai ser 40π sobre 2. Eu vou ficar com 20π centímetros cúbicos. Resposta à letra D. Essa questão foi molezinha. Vamos para a próxima. Só para a gente lembrar aqui volume de cilindro. Nesse próximo problema também é um problema que pede o volume, tá? Que fala o seguinte, problema da Federal do Rio Grande do Sul. Considere o cilindro, o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta R, conforme indicado na figura a seguir. O volume do sólido obtido é... Então vamos lá, vamos pensar aqui. Vocês estão enxergando... Olha lá, ó. Vou pegar aqui esse retângulo que eu vou girar em torno da reta R. Tá certo? Vamos só dar uma olhada nas medidas desse retângulo. Olha lá, o problema está dizendo que essa diagonal aqui tem uma medida valendo 5 unidades. Tá? E se tudo aqui, se a distância de C até a reta R vale 5 e a distância de D até R vale 2, a gente sabe que esse segmento vale 3 unidades. Tá? Como é um triângulo retângulo, 3, 5, dá para achar quanto vai valer essa altura? Molezinha, né? Olha lá, eu tenho que... Faz Pitágoras. 3 quadrado mais h quadrado é igual a 5 ao quadrado. Triângulo
pitagórico, 3, 4, 5 a gente já conhece. Então essa altura só pode ser igual a 4. Maravilha. Mas agora vamos pensar. Eu vou girar esse retângulo em torno da reta R. Vou formar um sólido ali, né, nessa revolução do retângulo em torno da reta R. E eu quero saber qual vai ser o volume desse sólido. Então, queria só chamar a atenção de vocês para o seguinte. Fiz aqui, ó, a revolução do sólido. Olha lá, a figura que a gente está formando. Olha lá, quero só marcar aqui para vocês. Ó. Essa figura que a gente está formando vai ser um cilindro grande de raio da base 5, tá certo? Ó, onde o raio da base é essa medida toda daqui, com um buraco no meio, um buraco cilíndrico que está no meio, com o raio da base igual a 2, que é esse raio daqui, tá certo? Então essa é a figura. Também a gente chama de cilindro. Só que qual é a base desse cilindro que a gente está falando? A base desse cilindro é essa figura daqui, ó, que é uma coroa circular, né? Deixa eu marcar aqui. É uma coroa circular. E aí vocês podem pensar de duas maneiras. Primeira solução, você pode pensar fazer o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor, menos o volume desse buraco que está aparecendo. E aí você tem o volume do sólido. Ou você pode fazer a área da coroa circular vezes a altura, que é o que eu vou fazer agora, tá bom? Então qual vai ser o volume? O volume vai ser calculado pela área da base vezes a altura. A altura a gente já viu que é 4. Agora, qual vai ser a área da base? A área da base é a área de uma coroa circular. Vai ser o círculo maior menos o círculo menor. Tá certo? No caso aqui é 25π menos 4π, 21π centímetros quadrados. Então, daqui, ó, lembrando lá que o nosso volume, a gente calcula a área da base vezes a altura. E agora, a gente pode fazer, ó, com facilidade, que o volume vai ser igual a quanto? 21π, que a gente achou aqui, ó, a área da base vezes a altura, vezes 4. Então, meu volume vai dar 84π centímetros cúbicos, a gente considerando aqui a unidade em centímetros, tá? Resposta letra D de dado. Foi até aí? Show de bola. Próximo problema. Tá. Uma metalúrgica fabrica tanques no formato de cilindros retos para armazenar combustíveis. Um desses reservatórios tem área lateral 5π metros quadrados. Deixa eu até marcar aqui, ó. Então, a área lateral é igual a 5π metros quadrados. E o volume tem capacidade de 10π metros cúbicos. Nessas condições, é correto afirmar que a medida do raio da base desse reservatório é... Bom, então agora eu preciso que vocês lembrem do seguinte. Vamos lá, essas aqui são as informações do problema. Só que você já conhece, né? Como que a gente faz para calcular a área lateral? A área lateral a gente calcula como o comprimento da base vezes a altura. 2πr vezes h. E o volume? O volume é a área da base vezes a altura.
isso aqui, gente, é muito importante para vocês, tá? Tô marcando aqui. Tem que saber, tá? Isso vai cair na prova de vocês. Então agora vamos lá. Se a gente já conhece que a área lateral vale 2πrh, vê se eu não posso falar que 2πrh é igual a 5π, e sei que πr ao quadrado vezes h é igual a 10π. O problema está pedindo qual é o raio, né? Então é o raio que a gente está querendo achar. Então, vê se não dá para a gente fazer o seguinte: eu vou dividir essas duas equações. No instante que eu divido essas duas equações, ó, 2πrh por πr quadrado h, isso aqui é igual a 5π por 10π. Então aqui já dá para a gente simplificar bastante coisa. Por exemplo, 5π com 10π eu posso dividir, vai dar 2 embaixo. O π posso cortar com π. O r eu corto com r aqui. Tá? E aí quem sobrou? Sobrou o seguinte: 2h. Aqui ainda dá para cortar o h, né? O h com h. Então sobrou 2 sobre r é igual a 1 sobre 2. Multiplica cruzadinho, quanto vai valer o r? O r é igual a 4. 4 o quê? Tudo está em metros, o r é igual a 4 metros. Aí você vai marcar lá na resposta, cuidado para não cair na pegadinha. Não tem 4. Aí você fala, pô, caraca, será que eu errei em alguma coisa? Não tem, na verdade, o que está escrito em 4 metros, mas tem um valor equivalente a 4 metros. Qual é esse valor? Equivalente a 4 metros são 40 decímetros. Então, nossa resposta, letra D de dado. Valeu até aí? Show? Vamos então para o nosso último problema desse encontro de hoje, que é o problema 4, que fala assim: um cilindro circular reto A, com raio da base 6 e altura H, possui a mesma área lateral que um cilindro circular reto B, com raio da base R e altura H, conforme mostram as figuras. Então, ó, primeira coisa, possuem a mesma área lateral, tá certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, se eles têm a mesma área lateral, eu vou escrever aqui. Lembra que a área lateral de um cilindro circular reto é 2πrh. Tranquilo? A gente já conhece isso. Então, ó, vou botar aqui 2π vezes 6h é igual a 2πrh. Tá bom? Olha só que maneiro, aqui já dá para a gente simplificar o 2π com 2π, certo? E aí posso falar que 6 sobre r, dá uma olhada aqui. Vê se daqui eu não posso dizer que 6 sobre r é igual a h por h. Tranquilo? Aí o problema diz ainda, que sabendo que h por h é igual a 1,2 e que o volume do cilindro B é 240π, então ó, esse aqui, o volume é 240π. É correto afirmar que a diferença entre volumes dos cilindros é... Bom, primeira coisa, eu preciso achar quem é o volume do cilindro A, né? Tem que achar isso. Então, se o problema está me dizendo que h por h é igual a 1,2, vê se a gente não pode escrever que 6 por r é 1,2. Em outras palavras, o r vai ser 6 dividido por 1,2. Fazendo aqui a continha, a gente pode dizer que r só pode ser igual a 5.
Maravilha, cheguei ali no valor do Rzinho. Agora, como é que a gente faz? Que estratégia a gente pode fazer para achar o volume do cilindro A? Tá? Ó, vou usar essa mesma ideia daqui, ó, do Hzinho por Hzão. Tá bom? Vamos lá. E aí eu vou fazer o seguinte, como eu já conheço o volume B, né, eu vou escrever o seguinte, que volume B pelo volume a gente pode calcular sendo πrzinho ao quadrado Hzinho dividido por π vezes 6 ao quadrado Hzão. Tá? Dá para simplificar, não dá? Dá para simplificar aqui o π. Morre o π. Aqui, ó, Hzinho por Hzão é 1,2. Então, essa resposta daqui é igual a Rzinho ao quadrado por 36 vezes 1,2. Tá certo? Que a gente pode até fazer essa divisão, né? 36 dividido por 1,2 faz 36 por 12, dá 3, né? Então, 36 por 1,2, isso vai dar 30. Então, ajeitando aqui, vou ficar com R quadrado sobre 30. Isso é o volume B sobre o volume A. Só que eu já tenho a medida do volume B. Tá certo? Então, e tenho também a medida do Rzinho, né? Opa, Ó, aqui vai ser 5 ao quadrado por 30. 5 ao quadrado é 25. 25 por 30 eu posso dividir por 5 aqui. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 6. Então, minha resposta vai ser 5/6. Só que o que eu estou calculando aqui é o volume B sobre o volume A. Então, continuando aqui, o volume B eu já sei que é 240 π sobre o volume A. Isso daqui é igual a 5 sobre 6. Né? Multiplica cruzadinho. Então, posso falar que 5VA é igual a 6 vezes 240 π. Então, faz aqui a divisão, passa para lá dividindo. Você vai fazer essa continha. Você vai chegar que volume A é igual a 288 π centímetros cúbicos. Tá certo? Chegamos aqui, 288 π. Tá bom? Como o volume B é 240, então qual é a diferença entre esses volumes? 288 menos 240, essa resposta é 48. Resposta letra D de dado. A gente marca a resposta certa, corre para o abraço, beleza? Estudem, tá? Pratiquem bastante exercício. No próximo encontro a gente fala mais sobre cilindros. Grande beijo, abraço, tchau!